Olá, Teresa. Jardim sem flores. Jardim sem sol. Jardim sem sol. Jardim sem sombra ou com meia sombra. Exatamente. Que é do que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de jardins de sombra. Porque as pessoas, muitas vezes, é um problema que têm nos jardins, é como tratar as zonas mais sombrias. Só para começar a primeira abordagem ao tema, é assim, um jardim, como é que se pode definir o que é um jardim de sombra? Um jardim de sol é um jardim que tem mais de 6 a 7 horas de sol por dia. Sim. Um jardim de meia sombra será um jardim que tem entre 3 a 6 horas de sol por dia. E um jardim de sombra é um jardim que tem menos do que 3 horas de sol por dia. Mas há uma coisa que não podemos confundir. Uma coisa é sol, outra coisa é luz. As plantas podem viver sem sol direto, não conseguem viver sem luz. Sem luz. Portanto, uma planta, para sobreviver, precisa de 5 a 6 horas de luz por dia. Portanto, aquela pergunta que as pessoas fazem, não tenho luz? Não, é impossível. Não tenho sol? É possível, e temos aqui uma panóplia de plantas que se podem utilizar em sombra. Não podemos? Podemos fazer alguns truques. Podemos fazer alguns truques nas zonas mais sombrias. Uma delas é pintarmos as paredes ou os muros de branco, que ajuda-nos a puxar a luz e o jardim fica com mais luminosidade. Os vasos podem ser claros. Os vasos podem ser claros, o mobiliário que utilizamos também pode ser claro e em termos de cobertura do sol tenho ali uns seixos brancos que se podem utilizar em vez da tradicional casca de pinheiro. São muito bonitos, só. Exatamente. Portanto, puxa-nos um bocadinho mais a luz do jardim, assim como os pavimentos que pomos nessa zona do jardim. O jardim de sombra não tem que ser um espaço feio e escuro e triste. Pode ser colorido. Pode ser colorido. E muitas vezes os jardins de sombra também têm sombra por causa das árvores. Portanto, temos árvores de grande porte. E podemos também, se calhar, fazer-lhes algumas podas, umas reduções de copa, umas podas de arejamento, de forma a conseguirmos que passe mais luz. Mas, de qualquer modo, há plantas que são mais adequadas a menos exposição. Exato. Todas as plantas que aqui estamos são plantas que se dão muito melhor à sombra do que ao sol. Sim. E, portanto, é uma ideia errada que não há uma variedade de plantas que se dê à sombra. Vamos começar aqui. E o que se pensa muitas vezes é que a maior parte delas não dão flor e não dão a cor necessária. Como podemos, por isso é que eu trouxe aqui uma data delas cheias de flor e não só, e também algumas variegato, ou seja, com estas folhinhas amarelas, manchadas de amarelo, que são misturas pintalgadas. Esta mistura faz com que o jardim tenha uma maior diversidade cromática e de textura. Estas plantas também requerem menos manutenção. Menos manutenção, exatamente. O jardim de sombra tem essa vantagem. São menos exigentes, não é? E como há menos competição pelo sol, as plantas infestantes desenvolvem-se muito mais lentamente e em menos quantidade. Portanto, é uma coisa a nosso favor. Além disso, são sempre zonas com mais matéria orgânica, porque como há mais árvores, mais vegetação, vão caindo as folhas e vamos tendo um sol mais fértil. E a mosquitagem? A mosquitagem, essa existe ao sol e à sombra. Essa existe em qualquer sítio, portanto, contra essa é um bocadinho difícil. Agora, o que é que eu associei aqui? Plantas de sombra, mas que estas que aqui estão, neste canto, precisam de terra mais ácida. Ou seja, nós podemos, num jardim de sombra, também aproveitar para ter estas plantas que têm estas necessidades de terra mais ácida, como a hidrângea, não é? As azáleas, e depois tem a vantagem de estarem em flor esta altura do ano, no inverno, que é extraordinário. Esta é muito bonita, esta é a sequímia. Isto é um pequeno arbusto, fica quase uma árvore. Tem uma floração branca, que agora ainda não se vê cresce muito depressa? Cresce depressa, é muito aromática, tanto as folhas como as flores, e é uma planta que se dá extraordinariamente bem à sombra e que nos faz logo aquele efeito que nós queremos. Aqui temos mais azáleas e mais hidrângeas. Depois vamos aqui para os verdes, não é? Porque um jardim de sombra também vive muito a mistura dos verdes. Os fetos também gostam do terreno mais ácido, portanto podem-se associar aqui às hidrângeas e às azáleas. Depois temos ali as avencas. As avencas, exatamente. São muito bonitas. São muito bonitas, até porque têm esta coisa das folhas. E permitem muita coloração, não é? E das folhas novas serem mais claras. E, portanto, ela própria de tonalidades dá um efeito muito bonito. Exatamente. Portanto, todas as plantas herbáceas verdes podem ser utilizadas com muito sucesso num jardim de sombra. Esta aqui é a alcuba. Tanto esta alcuba como este ficus são plantas que também se dão muito bem no interior. Porque para o interior nós temos de ter cuidado, as plantas que geralmente se dão bem no interior são plantas de climas tropicais úmidos, porque é o ambiente que nós acabamos de ter um bocadinho em casa. Desde que tenhamos o cuidado de as borrifar, estas plantas, estas duas especialmente, dão-se bem dentro de casa. Sim, e dão-se muito bem à sombra. Cuidar das plantas, Exatamente. Depois vamos aqui para a secção das flores e das herbáceas de revestimento, porque é difícil às vezes de conseguir ter-se um relevado à sombra. É das coisas que não se dá muito bem. Temos essas queixas nas temos equipas sempre de futebol, exatamente. Dos novos As estádios zonas de sombra são complicadas. Tapam a relva. Nós temos aqui opções de, em vez de colocar relva,
colocarmos herbáceas de revestimento, que são plantas que revestem o solo, não podem ser pisadas, não convém, mas muitas vezes as zonas de sombra também são zonas que não são muito pisadas. Eu gosto especialmente desta aqui, tenho que confessar, porque é a velha Não Te Metas na Minha Vida, que havia nos jardins todos. É a soleirola, chama-se soleirola. É assim que é conhecido? Exatamente, mas chama-se soleirola, e que é um bocadinho estranho, não é? Então não parece que é sol, mas ela gosta de sombra. E tem estas tonalidades todas, isto faz quase um mosaico. Se nós combinarmos vários tons diferentes, podemos ter um efeito muito engraçado na zona. Dá para fazer padrões e ela funciona muito bem, muito pouco exigente. Depois temos uma planta que eu acho muito curiosa, que é uma planta completamente negra, que é o Ophiopogon nigrescens. É linda. E faz, por exemplo, um contraste com esta extraordinário. Se juntarmos então um seixo branco, não precisamos de quase mais nada para fazer um canteiro de sombra. Portanto, às vezes as pessoas pensam que os canteiros de sombra acabam por ser um bocadinho abandonados e ninguém lhes liga. E são sítios em que até podemos utilizar plantas que noutros sítios nunca conseguiríamos utilizar. Portanto, às vezes com uma soleirola, um Ophiopogon e um seixo branco, com meia dúzia de tostões, porque estas plantas são plantas que nem €1, às vezes algumas delas custam, conseguimos ter uma solução muito engraçada. Não, esta é lindíssima. Esta é muito bonita. É uma planta muito estilizada. Também fica muito bem conjugada com estas. Estas são as hostas. São umas plantas... Estas crescem muito? Não. Isto ficam uns tufos, tipo relevado, mas em tufo. Também há verde escuro. O mais normal é o Ophiopogon japonica, que é o verde escuro. Depois há este nigrescens, que eu gosto muito, porque não há muitas plantas desta cor. E faz realmente um efeito com um pavimento branco. Contrasta com a cor, não é? Exatamente. Com esta cor mais Depois, se quisermos alguns apontamentos de cor, temos aqui uma variedade extraordinária de plantas que se dão muitíssimo bem à sombra. Que vão desde os calanqués, as begónias, os ciclamens e as impácianes, não é? Que é a velha alegria do lar, que neste momento já há de todas as cores e variedades, está em flor todo o outono, inverno, verão, primavera e verão, portanto acaba por ter uma grande floração e conseguem-se manchas de cor muito bonitas no jardim. Eu acho que se o espaço não é muito grande, não devemos misturar grande quantidade de cor, nem grande quantidade de espécies. Quando a flor cai, devemos deixá-la na terra? Não, as flores devem ser cortadas, porque as flores são sempre, chamam sempre alguns insetos e algumas doenças. As flores a apodrecer, porque são sempre mais doces. Que é desejável mesmo, é assim que elas começam a perder. Exatamente, é aconselhável que se corte. Depois também temos aqui umas trepadeiras extraordinárias para a sombra, não é? A era, que toda a gente conhece. Eu gosto muito nos jardins de sombra de usar estas variegatas, que são as tais que são pintalgadas de branco. Trabalho. Não, elas não dão muito trabalho, elas acabam, colam-se à parede e a parede é que fica depois... não é? Exatamente, a parede. Mas é assim, se o objetivo é estar verde, também ninguém vai lá atrás tratar da parede. Agora é claro que elas acabam por danificar um bocadinho a parede. Mas às vezes estamos a falar de cantos do jardim com muros até velhos e muros que ninguém liga muito, nem ninguém está interessado em rebocar nem pintar. Portanto, a era pode ser uma excelente solução. Eu acho que fica mais bonito misturar diferentes tipos de era. As folhas maiores, as folhas mais pequenas, porque ganhamos com esse contraste. E temos esta trepadeira que eu gosto muito, que é a Dipladénia, que tem esta flor encarnada e que dá-se muitíssimo bem à sombra e portanto, ela faz um fundo verde escuro com estas enormes flores encarnadas que estão em flor quase todo o ano, que é também uma boa solução. Portanto, o que eu queria um bocadinho mostrar é que a sombra no jardim não tem que ser um problema. Eu não sei se falamos sobre esta isto é também uma azália e aquilo é outra hidrante. Só que esta ainda não tem flor. Só que esta é igual a esta, só que estas já estão em flor, estas três azálias. E esta tem a hidrante é aquela. Só que esta tem assim, ainda está entre o azul e o verde. Mas é muito bonita, não? Esta tem. Esta eu acho que vai ficar naquela, não é? Porque assim, elas ficam mais azuis quanto mais ácido está o terreno. Portanto, temos de ter cuidado com as hidrantes. Se as queremos azuis, temos que regularmente cuidar da terra, um produto, não? Exatamente para ficar mais ácido. Portanto, toda a quantidade de plantas que existe à disposição para usar num jardim de sombra é muito grande e é muito variada e as pessoas apenas têm que ter alguma imaginação com este Ophiopogon nigrescens. É muito bonito. Eu gosto muito de misturar, por exemplo, com estas hostas. Estas hostas eram uma planta que não se usava muito nos jardins portugueses. Os americanos gostam muito das hostas e tem uma variedade de hostas enorme no mercado. Porque é uma planta que dá-se quase exclusivamente à sombra. E eu trouxe aqui estas duas, são ligeiramente diferentes, mas há todas as formas e feitios. Só com hostas, os americanos gostam muito de fazer jardins só de hostas. E têm hostas variadas, grandes, pequenas, maiores.
e fica extraordinário. Portanto, misturando, mesmo se não quisermos ir para as cores, porque as cores às vezes são mais difíceis de usar e acabam por dar mais trabalho, porque algumas destas plantas têm que ser colocadas todos os anos, não é? As begónias. Sim, e tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. Portanto, eu acho que o ideal é termos sempre uma grande base verde e deixarmos ali 2 ou 3 locais para colocar a cor, que até pode ir variando ao longo do ano, ou não. Se optarmos pelas azáleas e pelas hidrângeas, não precisamos depois de tomarmos o gosto, com certeza que vamos desenvolver o nosso jardim, o nosso recanto. A jardinagem tem isso, não é? A pessoa começa com coisas muito simples, mas depois cada vez vai querendo mais coisas mais. Exatamente. É exatamente